Aqui que pega um pouco. Aqui que pega um pouco, deixa eu ver. Tá bonito também. Esse cabelo maravilhoso, cara. Como eu queria ter deixado ele. Eu não faço nada, cara. Eu não faço nada no cabelo. Jogo nem água e olhe lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, guerreiros, desbravadores do universo AOR. Hello, my friends around the world. Nossa entrevista vai ser em português, mas com muito prazer e muita honra trago aqui a nossa primeira entrevista em carne e osso, alma e AOR no nosso canal AOR Brasil. Obrigado a todos, muito bem-vindos. O AOR nos traz um momento único, um clique na vida musical. O ser humano já vem da música, o ser humano criou a música naturalmente. Dessa naturalidade vem a diversidade musical. E dessa diversidade musical que traz aspectos específicos para cada nicho de música. O universo AOR é uma expansão além dos limites da música. E engloba não só o rock, como world music, como raízes de jazz, raízes de blues e muitos outros estilos que culminaram nesse grande universo que nos toca. Eu tenho 42 anos, meu nome é Carlos, tenho uma filha de 15 anos e tenho o rock na alma desde criança, quando comecei a ouvir os clássicos inconscientes dos famosos comerciais de Hollywood, o sucesso, o cigarro, e dali inconsciente veio muitas bandas do que estavam rolando na época, do que viria a se chamar mais de forma concreta AOR. Aquilo toca em você, aquilo faz você, além do intelecto musical, uma diversidade maior, né, na sua vida. Hoje estamos aqui para trazer a primeira entrevista comigo com muita honra. Ele que tem a mesma idade que eu, começou na música também, que vai contar pra gente como ele iniciou no rock. Teve vários projetos, inclusive professor de música, professor de canto, e estamos aqui hoje com meu querido e grande Daniel Vargas, Adelaide. Valeu, Carlos, obrigado aí, vamos que vamos. Querido, prazer em me receber aqui, porque geralmente o entrevistador é que traz o entrevistado. Aí estou invadindo aqui o seu universo com muito prazer, que honra estar do lado de um grande die-hard fan do rock e do universo AOR. Como você começou, né? Me fala um pouquinho da carreira anterior até chegar a Adelaide. Bom, em primeiro lugar eu agradeço todos os elogios que você está fazendo, porque a gente nunca imagina que vai conhecer pessoas que acrescentam na nossa vida muito mais do que aquelas que estavam lá no começo, né? Embora a gente leva com a gente essas pessoas, mas aparecem pessoas novas, surpreendentes e que fazem essa mudança pra gente. Então, quando a gente faz uma música, geralmente a gente pensa, não é só pra quem eu conheço, são pra pessoas novas. E essa trajetória, embora eu já tenha falado em vários lugares diferentes, eu vou falar de um jeito que eu não falei, de um jeito especial. Porque eu acreditei. Né? Eu passei por milhões de situações que várias pessoas falam, por mim já deu, eu desisto, já chega, já fiz demais. E eu acreditei, eu falei assim, não, eu quero realmente continuar, eu quero seguir. Já caí do cavalo, já tomei passada de tapete, uma série de coisas, mas eu falei assim, se eu não continuar, o que eu vou ser? Né? A gente vê uma rua, ela tem nome de uma pessoa. A gente não conheceu a pessoa, mas imagina se a gente conhecesse. Imagina se essa pessoa ia imaginar que ela ia virar uma rua. Então, ou seja, a música é a mesma coisa. Vão-se os músicos, ficam as músicas. Isso é uma frase do Edu Falaschi, que eu me lembro de ter ouvido ele falar e eu levo comigo. Vão os músicos e ficam as músicas. E as músicas, na minha concepção, é o nosso fruto de vida, a nossa experiência, o que a gente sente, o que a gente, às vezes, quer dizer para os outros. Então, esse sentimento é uma forma de imortalizar a gente. É por isso que eu sempre acreditei. O meu trajeto foi um trajeto, acredito que como de todos os músicos assim que continuam acreditando no sonho, com vários motivos para desistir,
né? E a gente continua, porque a nossa ideia é justamente tentar fazer alguma coisa, tentar no futuro. Quanto mais a gente insiste, mais acontecem coisas boas. É não pegar por um momento de problema, é pegar por vários e pensar, poxa, vão acontecer várias coisas boas ainda. Então, é continuar. Persistência cria identidade, na minha concepção. Perfeito, Dani. Então, assim, você trouxe realmente nessa resposta o seu embrião, o seu embrião através da insistência em ser músico, em criar alguma coisa e instigar as pessoas a fazerem isso, né? O seu caminho foi muito musical, foi com muitas bandas, foi com muitas participações, mas sempre teve a sua persona no meio, tá? Daniel, depois de vários projetos, criou o Adelaide, né? Teve Horizon, entre outros, né? Bandas paralelas, bandas principais, mas chegou a uma que agora é o ápice da carreira, né? Que eu acredito que seja, que é o Adelaide. Rapidamente, como foi o começo do Adelaide? Como você adaptou os músicos à banda? Foi ideia sua, única, o Adelaide? Teve outros amigos e parceiros? Então, Adelaide, ela foi uma banda que foi formada por efeito rebote de uma outra banda que eu estava. Que eu saí da banda e aí a Adelaide foi uma coisa assim, conversando com o dono da gravadora, ele deu uma sugestão do nome Adelaide pra gente, e essa sugestão que ele deu foi uma coisa fundamental pra gente, porque ele se sente um pouco dono da coisa, então é bem bacana isso. Ele acaba, de uma certa forma, colaborando para que a gente faça e ele fale, caramba, os meninos estão seguindo o que a gente fez. Então eu fiz um convite pro Ale, que é um guitarrista, que é um grande amigo, né, sempre esteve próximo, e ele, não, vamos fazer, já acreditou no negócio, a gente começou a banda e foi seguindo. Como muitas bandas passam por mudança de formação, então tivemos uma mudança de formação, pessoas entraram, pessoas saíram, e a coisa tá como tá hoje, né, que nós estamos com o Leandro no teclado, com o Vitor na guitarra, com o Herbert na batera e com o Cadu no baixo e eu no vocal, né, e vamos seguindo o fluxo. Então, Dani, dando continuidade aqui com os lançamentos, né, da sua carreira, vamos à parte mais cronológica da coisa, começando aqui com o Horizon, tá, que é um lançamento único de uma grande banda, que foi para todos que eu vou mostrar para vocês, é pelo selo, né, Lions Pride, que é francesa? É dinamarquesa e, curiosamente, tem a participação do Leandro na banda. E o Vitor, atual guitarrista, ele foi da banda nas fases finais de ensaio, um pouquinho antes de eu sair. Sim. E acabou entrando depois, ficou fixo no Adelaide, né? Flying High, primeiro full, tá? Aqui já começa realmente... Antes dele, teve o EP, certo? Isso. O EP... Fala um pouquinho do EP. O EP, na verdade... Quer que eu pegue o EP? Vai, por favor. Então, Dani, fala um pouquinho do EP pra gente, do Flying High antes do full. O ECP Adelaide, né? Curiosidades, produzido pelo Tito. Tem o Joey, que fez a capa, o Joey Summer, que é músico, e Policarpo, que é designer, né? Que fez a arte. São 3 músicas. A Heroes se repete no disco. E a Save Your Love, que é a primeira faixa, ela foi o nosso primeiro videoclipe, que inclusive foi lançado pela Sony Music Vevo. Incrível, já é um grande kickstart já de respeito. E entra Flying High, realmente, o full. Você também teve muita influência nessa produção? Então, na verdade, assim, o Flying High, ele tem uma medição de épocas, eu costumo dizer. Porque tem a fase onde eu tinha um projeto com o Peterson, que é compositor comigo de 3 músicas desse disco, que é a Caroline, Stone of Truth e a Blind Love. Tem uma outra fase, que é a Nothing Keep Us Apart, que é composta pelo Vitor, que hoje está na banda e nessa época foi um colaborador composicional com o Leandro, que é o outro autor. E eles também fizeram a Andrea, né, que é a famosa música que não tinha refrão, que a gente sofreu pra fazer o refrão da música. Várias pessoas deram sugestão de refrão pra gente. Canta assim, canta assado. E aí na Adelaide foi como se fosse uma questão de energia. Virou a chavinha, saiu um refrão e o negócio ficou legal. E pra gente é maravilhoso ter essa música aí representante. Então essa é a segunda parte. A terceira é a Running, I Learn to Live,
que era a fase de química musical com o Ale. E depois tem a Nights in Japan, a Talismã, a Lion's Den, que são músicas que foram experiências minhas de composição e a banda deu a repaginadinha. Então são várias frentes composicionais diferentes. Eu acredito que essa é uma das grandes curiosidades do Flying High, tá? Então, que foi o primeiro disco depois da Horizon lançado pela Lions Pride. Perfeito. Dani, vendo você falando com uma paixão tão grande disso, nos traz realmente o prazer aqui no Brasil, né, de servir ao AOR, porque ele expandiu mundialmente, né? Teve a parte dark nos anos 90, surgimento nos anos 70, nos 80 estourou, explodiu um caldo imenso de bandas, anos 2000 um ressurgimento, e aqui acabou respingando, aqui no Brasil nós somos esses, né, um desses representantes, e aqui com muito orgulho, dando continuidade à cronologia, nós vemos o novo disco agora, New Horizons, é uma evolução tremenda, é uma ousadia, né? Ousou. Agora vocês ousaram aqui, vocês trouxeram mais musicalidade ainda, não tão calcado no AOR tradicional, trazendo batidas tribais em certas partes, trazendo uma melodia e uma balada, power ballad. Já me fale desse disco, me fale como você chegou até as grandes participações estelares que tem no disco. Primeiramente, da Marina, como foi? Porque ela tem o estilo próprio, mais pelo que eu conheço, ok? Pelo metal. Ela tem um grito mais poderoso, o vocal dela é mais a pendência dela é muito mais para o heavy metal. Sim. Como você conseguiu trazê-la e deixar o toque incrível na The Matter of Time ali daquele jeito, daquela forma? Tá sendo premiere isso daí, porque eu tô falando pela primeira vez sobre esse disco e sobre a situação. Vão acontecer outras entrevistas, mas tá sendo um orgulho aí. Grande honra estar sendo essa entrevista pra você e falar essas coisas. Eu descobri a Marina, ninguém sabe, no YouTube. Eu vi um vídeo dela, a Mouri, e tava a música Monster That Your Creation, e ela fugindo de um cara meio vampírico, assim, tudo. E ela parecia uma Barbie com uma voz rouca. E de repente chegava no refrão, ela tinha competência de ser uma Doropet se ela quisesse. Então foi impressionante essa experiência de... eu falei, nossa, que cantora, vou achar essa pessoa. Eu achei no Facebook, por muita sorte ela me correspondeu e nós começamos uma amizade assim, de falar na câmera, de conversar com a câmera ligada e dela justamente me mostrar o clima da Suécia, quando tá calor, quando tá frio, ela mora na Suécia. Só que o som da Marina é um modern rock. O que é um modern rock? Ela se espelha em bandas até atuais do rock mesmo, do metal. Não é só... tem coisa que lembra Sons of Apollo, tem coisas que lembra até El-7. Eu falei, ela ficou com raiva, mas lembra o El-7, o som dela. E assim, ela cantando daquele jeito, meio naquela técnica fry, meio rockinha, assim, mas muito legal, assim. E quando nós fizemos a proposta para ela participar, ela, sem sombra de dúvida, ela aceitou, porque ela, embora seja desse estilo, o pessoal de fora tem uma mente muito aberta a gostar de todos os estilos. Eu acho que o metaleiro abençoa o AOR. Isso é uma coisa que a gente nunca parou para falar, poucos lugares falam, mas o metaleiro abençoa o AOR. A gente que é de AOR para AOR, você, para mim, é um nome dentro dessa cena da internet, dos grupos, da divulgação no AOR. E a gente fez a Just a Matter of Time pensando na voz dela, naqueles cantos que ela faz meio no fry, porque as músicas dela são meio assim. Então, como ela faz a maioria das músicas nessa pegada, a gente falou, vamos deixar um trechinho para ela fazer aquele jeito de cantar. Aí, surpreendentemente, no final do clipe, ela vai e dá. E aproveitando o up da pergunta, ela participou do clipe gravando num local parecido com o local que a gente gravou. Nós gravamos no Pico do Olho da Água, numa montanha em Mariporã, né, divisa com São Paulo. E ela gravou num lugar que, assim, é só abrir a porta da casa dela, já tinha um negócio desse. Que ela mora numa região quase que rural, até florestal da Suécia. Então, química perfeita, então. De trabalho. E foi a filha dela que gravou os takes dela muito bem. A filha dela é câmera também, mexe com câmera, tudo. Então ela fez muito legal e foi um trabalho sensacional, assim. Sensacional o clima do trabalho. Porque todo mundo de bom humor, todo mundo sabe. A gente chegou na montanha esperando amanhecer, tinha uma turma fazendo acampamento. Tivemos que achar um lugar para pôr a batera. O baterista entrou com o
carro no meio das pedras e monta a bateria num declínio. A gente achou que ia rolar a montanha. Eu passei mal na gravação do clipe, tive insolação. Tanta coisa aconteceu e é muito legal essa experiência, né? É muito mais do que só uma experiência de palco e de shows. Sim. Você vê o resultado ali depois, toda a emoção e toda a alma lançada naquele clipe que é fantástico. Robert LeBlanc, Blank Faces, Find Me. Grande mestre do EOR, com poder vocal e poder criativo, sem palavras, como o senhor conseguiu chegar neste digníssimo rapaz, que é um cara bastante receptivo, diga-se por sinal, né? Então eles são muito receptivos. Me fale dele. Olha, eu queria muito que o Robert estivesse entendendo o que eu tô falando agora aqui. Ia ser uma coisa assim, a primeira pessoa que eu queria ver sorrir falando dele era ele, né? Às vezes você quer falar com uma pessoa aqui no Brasil, uma pessoa, um lojista, né? Alguém assim que às vezes, até mesmo sites de rock que tratam bandas como empregados e não pensam que as bandas são quem fazem eles terem o destaque. O cara me recebeu com mais humildade do que essas pessoas. E assim, eu tinha ele no Facebook porque todos nós fãs do trabalho desses músicos, temos eles, né? Eles estão vivos e nós temos eles para curtir as coisas deles, para conversar. E aí, conversando com ele, eu dei muito prazer para ele. É uma honra ter você na minha lista. E ele me falou, podia gravar uma coisa junto. Ele me falou isso. Essa eu não sabia. Isso é verdade. Eu não tô querendo de forma alguma me promover nisso. Eu tô falando que foi uma situação muito curiosa, porque como assim? Ele não tem ideia da fama que ele tem. Ele não tem ideia de que o público EOR tem ele como um herói. Ele não tem ideia disso. Aí ele falou, eu sei quem é você, da Adelaide. Eu falei, como? Eu sou um girino, um embrião, modo de falar, eu não sou nada. Aí ele, não, vamos gravar, nossas vozes vão ficar legais. Eu falei, então não seja por isso, nós temos uma música. Que agora? Nós temos o disco, vamos fazer. E assim, com muita reciprocidade, ele pegou um tempo dele que é muito corrido, e ele estava gravando o disco novo dele, e ele parou um pouquinho, fez os takes nossos, mandou, e foi um arrebento. A hora que a gente ouviu a voz dele, assim, primeiro a seco gravado, e depois quando foi colocado no disco, houve até uma piadinha. O tecladista falou, quanto é que ele cobra pra ficar na banda? E sai você! Não, ele é sensacional, não tenho o que falar da voz dele, ele é um cara incrível, como pessoa, como vocal. Pra mim, ele é a nova geração das vozes. Pra gente, posso dizer que foi uma bênção ter a participação dele. E realmente isso se traduz na música. A gente ouvir, escutar com amor e as lágrimas rolam ali naquele momento, porque foi com alma. Tudo que esse cara doa, assim como você, é com alma. Então, tem uma coisa que é assim, a gente fala do meio sertanejo, né? No meio sertanejo, aqui do Brasil, para quem estiver entendendo essa entrevista, existe muita união, né? Então as bandas se unem, os artistas se unem, artistas famosos pegam artistas novos e dão a possibilidade para eles aparecerem na mídia. E no meio do rock é incrível, o rock já é underground, o rock é desunido e tem banda que ainda quer competir com a outra, né? E tem muita gente no meio que faz fofoca, muita fofoquinha. Então, a hora que você fica dando atenção para isso, você perde aliados. Não, só emendando um pouquinho esse assunto mesmo, uma última entrevista do canal EOR Brasil no Facebook traz o Frederic Slama, né? O projeto EOR, e é um cara extremamente receptivo que faz a mesma coisa que você está fazendo. Você ainda além, porque você está apadrinhando pessoas aqui, você está apadrinhando talentos aqui do Brasil. Ele traz os grandes medalhões de lá. Ele faz a mesma coisa. Ele traz os caras, os grandes nomes para o projeto dele. É o que você está fazendo aqui e indo além, na verdade. Então, mais uma vez, parabéns. O Slama, ele trouxe o Joy Summer. Sim, Joy Summer. É brasileiro, carioca, que agora tá no Espírito Santo, meu amigo do peito, que é o autor de todas as nossas capas da Dos grandíssimos nomes do Brasil no EOR. Ele não quer mais saber disso, tá? Fique bem claro, viu, querido Joy? O amamos muito, somos viúvas do senhor, tá? As viúvas. Vamos fazer um apelo pro Joy. Sim. É o seguinte, quem não conhece o Joy, vá no YouTube, vá no Spotify, coloca Joy Summer, você vai entender. Você vai ver que realmente o cara é um talento absurdo, ele já
tocou e cantou com artistas também internacionais que são compositores de músicas dele, né? E ele foi um dos talentos colocados no projeto AOR do Frederic Slama. Dani, enfim, eu quero só comentar rapidamente um acontecido ao vivo. Adelaide fez um show em toda a sua vida, pelo que eu tenho notícia, tá? Por que as bandas AOR, inclusive lá fora, tá, Dani? Ou inclusive América do Sul, por que não tem uma frequência de turnês? O que acontece do AOR não ter tanta participação na questão ao vivo? Assim, o AOR eu vejo lá fora, quando acontecem eventos, inclusive eu vejo muitas divulgações de eventos com o Hit, com o Eclipse, você deve ver também, banners, né, de shows com essas bandas, e assim, é tido como uma coisa excepcional. Olha, vai ter o show do Hit, aproveitem. Não é como a carne de vaca de todo final de semana, aquela banda tá tocando, aquela banda de metal. Eu acho que é justamente por causa da inserção do estilo no meio mainstream. O meio mainstream ainda não sabe nem o que é essa denominação AOR, que muitos falam Arena Oriented Rock, outros falam Adult Oriented Rock, rock orientado para adultos. Radio também? Radio, né? Porque o formato era voltado para músicas de rádio de 4 minutos, músicas mais comerciais, que fossem pouco virtuosas, mas que as vozes fossem heróicas, tivessem refrões fortes, com corais, né? Naquela época dos anos 80 eram corais agudos, então era uma coisa bem legal. E o que acontece? Esse meio ainda não está popularizado. Nós temos o Night Flight Orchestra, o Beast and Black, que também é metal e faz um pouquinho voltado a isso, tentando dizer para as pessoas, olha, anos 80 foi legal, viu? Ou às vezes, pegando carona no Stranger Things também, que tá com os anos 80 up, só que o Stranger Things não traz nada novo, né? Traz músicas antigas e a roupagem toda antiga. Então, tendo esse link entre as coisas, seria a porta principal para mais bandas e mais opções de AOR voltar. Nós temos pessoas que gostam do nosso som, né? Tem pessoas queridas que são, assim, super fãs da banda. E essas pessoas, elas pedem muito pra gente, pra tocar ao vivo, vamos fazer show. No Brasil, a gente tem um problema maior, que as casas de rock, de show, de banda, elas preferem os músicas covers. Por quê? Porque o cover traz mais público e ninguém quer ficar gastando dinheiro e tendo prejuízo. Então essas casas preferem muito mais ter garantia de que aquela banda vai trazer público, por mais que seja uma casa bem frequentada, do que se arriscar pondo uma banda que ela não sabe se vai ter público. Porque elas sabem que vai ter o lucro delas, porque também sem lucro elas não sobrevivem. Então as pessoas às vezes elas falam, poxa, mas vocês não fazem show? Não, a banda vai fazer show. Só que a gente tem que organizar dentro dessas limitações. Então acontecendo uma possibilidade até de um público ir, porque que adianta às vezes a banda falar, nosso show, hein? Vai 15 pessoas. E vendo pelo lado bom da situação, valoriza o produto que está ali num hype tremendo. Não é carne de vaca, igual você falou, que é a banda tocando em todo lugar. Eu acho que isso valoriza um pouco, tá? Tanto que quando a gente fez o Tom Tom, apareceram pessoas que eu não avisei, pessoas que me surpreenderam. Eu até me emocionei lá quando eu vi certas pessoas, né? E assim, eu falei, caramba, como tem gente que vai dar esse apoio, né? Estão esperando a oportunidade. Então, assim, pra gente é tudo, pras casas não é tanto. Então tem que haver essa negociação. Havendo essa negociação onde ninguém vai entender sobre o valor romântico da coisa, as pessoas vão entender sobre o valor business. E romantismo, todas as casas queriam ajudar as bandas. Mas business, eu vou ganhar com essa noite? Não, vou ter prejuízo. Então, banda, faz bilheteria que vocês tocam. Por exemplo, todos os músicos da Adelaide são músicos extremamente experientes, tocam na noite, são músicos da noite há anos. Eu sou professor de canto, então assim, a gente tá há anos na música. Eu treino voz todo dia com os meus alunos. A gente precisa encontrar um meio termo, isso é o mais difícil, mas estamos aí para isso. Dani, então voltando um pouquinho aqui pro nosso esplendoroso New Horizons, que é uma grande evolução, como eu falei, né? Eu achei assim hipnótico. Perfeito, maravilhoso, essa capa aqui do nosso querido Joey, impressionante, toda a arte conceitual incrível e a parte musical é uma evolução, é um salto mesmo, né, em questão de qualidade e composições. Como é feito? Porque assim, eu vou te falar, Dani, eu vim da raiz do metal extremo, onde você faz a música trazendo um riff, trazendo a percussão da bateria, trazendo o baixo e ali o cara vai gritar em cima. O AOR é uma magia totalmente diferente, não começa dessa base. Né? Começa de onde? Como é feita a composição e como foi feita a composição do
do New Horizons para que isso acontecesse? Primeiramente, ela tem um conceito ditado, na minha concepção, pelo próprio Joey, onde a capa do EP era um avião nos anos 50, um Douglas C-47. Depois do Flying High é um avião já meio jato, turbinando a atmosfera. E essa capa, você não vê o avião, você vê a primeira visão do avião, que seria um buraco de minhoca no meio do espaço e Saturno no fundo. Você pode observar que essa viagem no espaço ela está indo longe demais. E abordar temas espaciais dentro do conceito AOR é muito comum. A gente pode ver várias bandas, o Age já fazia isso. O que aconteceu com o New Horizons? A capa do New Horizons, ela dita já uma ideia, inove. Você tá no espaço vendo um buraco de minhoca na sua frente e embaixo da capa, onde tá escrito Adelaide, são águas vivas de ponta cabeça. E a gente já imaginava, musicalmente isso tem que acontecer, tem que ser alguma coisa, vamos dizer assim, impressionante, que impressione as pessoas. Como começou? O primeiro instrumento que entra ali? É voz? É a primeira composição de base para que aconteça? Minhas são vozes. Eu já tenho um banco de melodias que eu vou criando, eu guardo e eu uso para momentos da carta na manga. Ó, esse momento aqui eu vou usar essa melodia que eu criei, que eu gostei bastante e tudo mais. E da mesma forma que eu tenho esses bancos de melodia, eu também pensei assim, poxa, tem o Vitor na banda, como é que as guitarras vão ser? Poxa, tem o Leandro como tecladista, porque ele toca muito, ele é pianista clássico, então ele é um monstro. Então assim, inclusive tiveram solos de teclado no disco, que foi uma inovação. Matter of Time ali tem um solo impressionante. E o mais interessante é que assim, tinham pessoas novas, tinha que ser um som mais moderno, né? Tem aquela bateria da Night Falls que o próprio Herbert dá um show à parte, que pra mim aquilo ali o Herbert mostra o talento dele como baterista naquela brincadeira, que quem vê pensa, o baterista de AOR só toca pum, pá, pum, pá. Então pro pessoal ver que as raízes brasileiras estão presentes no som para mostrar, a gente é Brasil e a gente faz um AOR mais moderno. Os meninos, os integrantes da banda, deram seus toques especiais. Uma das grandes joias aqui do disco é o Ring of Saturn. Eu acho que ali é uma raiz do AOR básico ali, uma criatividade, mostrando o Herbert também, mostrando, porque ele é um baterista multifuncional, ele tem várias bandas, projetos, e ele captou a essência do AOR para fazer viradas e andamentos que não se chamem muita atenção e que encaixe exatamente no estilo. A gente gravou as baterias no Fusão, estúdio do Thiago Bianchi. E o Herbert, não precisa falar nada. Ele começou a tocar. Até o Tito olhou e falou, esse cara tirou de primeira. E detalhe, hein? Ele estava 24 horas sem dormir. Porque tinha marcado uma gravação que não deu certo, mudou de última hora. O Thiago, obrigado Thiago, sensacional, liberou pra gente o estúdio de última hora lá, corremos, desmarquei todos os compromissos no meio de uma semana. O cara começou a gravar 1 da manhã, quando era 7 da manhã tava tudo gravado, e aquelas bateras que você vê no disco. Foi impressionar a resistência e a determinação e a musicalidade dele nessa circunstância. E você acha que esse disco exigiu mais de você e dos rapazes? Incrivelmente, ele aparenta que exigiu, porque eu canto de uma forma mais com drive, que muita gente comentou, tá legal, hein? E o medo disso virar um metal, que todos nós viemos do metal, embora eu não nasci no berço do metal. Eu ouvi muito AOR na infância. Eu ouvi até Michael Jackson. E minha influência vocal até bebe um pouquinho de Michael Jackson. Mas assim, eu tinha um MySpace com mais de 200 mil visualizações na Smooth Criminal do Michael Jackson. E isso no 2000 e quando surgiu a internet. Então, ou seja, todos os integrantes da banda deram o seu toque especial no disco. Sabe assim, eu achei os solos de guitarra, o solo que o Vitor fez na Ring of Saturn foi assim, absurdo. O Leandro fazendo solos também foi impressionante. O Cadu, ele deu uma amplitude acústica no som, que esses integrantes eles se mostraram essenciais, assim. Foi muito legal, porque explorou o máximo deles, apesar de termos estilos e experiências diferentes, né? Então, assim, o disco contribui por causa disso. Eu acho que é com uma fusão de experiências que a coisa forma. Mas esse é o prazer do AOR, é você dar aquele clique, você entrar naquela música, sem a preguiça de hoje, sem a ansiedade de hoje, da nova geração, né? E pegar aquele disco e sentir ele de cabo a rabo e, nossa, isso é um AOR, isso dá um arrepio, isso traz toda a alma
e o sangue dos caras. Então eu acho que aqui está a melhor evolução da Adelaide até então. Próximos passos, Dani, quais são? Eu acho que tudo que a gente começa é o melhor até aquele momento. E os outros passos a gente vai se aperfeiçoando em nós mesmos. Então a gente passa a ser nós mesmos tentando fazer algo diferente. E às vezes o diferente dá um tiro no pé, como às vezes o diferente acerta. Eu agradeço assim as vendas que vêm sendo feitas dos CDs lá na Die Hard, que é uma coisa muito legal. O Fausto, eu quero agradecer. Ele tá fazendo as vendas dos CDs lá na Galeria do Rock. Quem quiser, é a mídia importada, né? Realidade de preço de mídia importada, porque nosso contrato com a gravadora é de exclusividade internacional, porque como vende no Japão, vende nos Estados Unidos, vende muito na região europeia, então tem que se manter como acontece com os discos que acontecem lá, né? A procura é maior ainda por CDs, a parte de mídia mesmo, física. O Brasil não é só as pessoas mais velhas colecionam, as pessoas mais novas estão nesse mercado do streaming que veio para facilitar. Até eu ouço streaming, seria hipocrisia minha falar, eu ponho um CD no meu celular e ponho um fone de ouvido para dar uma volta na rua. Isso não existe. A gente ouve no streaming, né? É o que a gente tem para hoje. A tecnologia é moldada para isso hoje. Aquele velho ditado, né? Te amo mais do que ontem e menos que amanhã. Acho que esse... E outra, sem mimimi, questão de evolução, a gente sai daqui, vai tomar um suco ouvindo Toto 1. Então a gente se inspira sempre no passado, nas evoluções anteriores para chegar sempre à frente. Falou tudo. Eu não vou daqui para ver outras coisas à frente, eu vou para escutar um... A gente não ouve só novidade, a gente não ouve só o que está sendo novo, a gente tem curiosidade, claro. Mas às vezes a gente fala, não, deixa eu ouvir aquele disco de 81. Nós que gostamos do AOR, que cultuamos isso. É uma seita. A gente pensa assim, é gostoso ouvir aquele envelhecimento, aquele som de fita DAT na bateria, aquele som mal gravado, aquele baixo dos anos 70. A gente adora isso. A gente gosta de ouvir um disco antigo e fala, caramba, olha que legal. Olha o Journey naquela fase, olha aquela bateria seca da Anyway You Wanted, olha que legal. Então assim, a gente às vezes tem vontade de se conectar com... É uma viagem no tempo. Finalizando aqui, vamos só comentar alguns vocalistas, tá? Que são nossas influências, já que estamos falando disso, tá? Steve Perry. Tipo, não tem como não falar, né? É uma influência, assim, constante, né? Assim, sensacional. O cara voltou a cantar agora, né? Não tem o que falar. King. Bob Kimball, por exemplo. Eu adoro ele. Eu adoro aquele cara cantando. Eu parece um pai. Dá vontade de dar um abraço nele, aquele bigodinho dele, assim, chega aí, meu paizão, como é que tá? Adoro o Bob Kimball, a voz dele, quando ele quer cantar, que ele dá... Um grande legado. Jeff Scott Soto. Cara, o Soto eu gosto bastante, assim, eu acho ele legal, eu gosto muito dele no Talismã antigo, do Animal, eu gosto dele no Projeto Ice, que é bem de Projeto C, mas não é assim, pra mim, eu adoro ele, não foi algo que eu ouvi muito. Né? Não foi algo que assim, eu parei pra ouvir minha vida inteira, tal, mas tudo que ele faz, o solo dele, que ele faz cover do Journey, eu adoro. O Wet, o primeiro disco, eu adoro. Marcante demais, abriu as portas pra muita banda que hoje tá aqui. E ele abriu. Então, eu acho ele um excelente cantor, uma referência. Graças a pessoas como ele, existem diversidades vocais. Concordo plenamente. Lou Gramm. O cara tem uma história de vida incrível, né? Teve a doença, Nossa, pra mim, vocalista do Foreigner, não tenho o que falar dele. E o Kelly Hansen substituiu muito bem, com muito respeito. Isso é que é o legal, quando rola respeito nas substituições de música. Eles tocaram até juntos algumas vezes, né? Com o Foreigner, os dois. E John Payne ou John Wetton? Qual que é a sua opinião entre os dois aí, pra finalizar? Identidade do Age é o Wetton. Voz, Payne. Não preciso falar mais nada, né? Payne é, sensacional aquele cara, mano. Ele consegue usar um drive com uma fúria e ficar AOR o negócio. tanto o vocalista de AOR dando berrão, os caras é metal. O John Payne, eu não sei, ele respira aquele estilo. O cover que ele fez de Eye in the Sky do Alan Parsons, que é uma banda que eu amo, é sensacional. Perfeito. É um imenso e inenarrável prazer ter feito isso com você. Tá? Essa entrevista, agradeço a todos do Facebook, todas as comunidades, a nossa que nós participamos, comunidade no WhatsApp, o grupinho do WhatsApp de AOR Melodic Rock. Um abraço para todos vocês do grupinho, viu? Temos muitas meninas e meninos lá com as suas
picardias estudantis. Gostei do termo, gostei. E, enfim, a todos os amigos aí do Facebook, do mundo inteiro, quem conseguir traduzir, quem conseguir legendar esta entrevista. E agradeço demais a todos os entrevistados, porque somos da velha guarda. Eu sempre li revista de rock. E a minha paixão era ler as entrevistas dos grandes. E eu consegui, com alguns dos grandes do AOR, fazer essas entrevistas aos moldes roots, antigos, raízes. E lá está, para todo mundo curtir, apreciar. E hoje, pela primeira vez aqui em Carne, Osso e Alma, meu querido Daniel Vargas. Muito obrigado. Valeu, te agradeço de coração. E AOR Masterness. Tamo junto.